e amava Jesus? É? Por que eu disse que morreram assim? Por que eu disse que não morreram por idade? Por que eles morreram antes? Por que eles foram mortos? Por causa do Evangelho. Já se cumpriu o que Jesus falou aqui ou não? Se cumpriu. Vai se cumprir ainda ou não? Você não acha que tem pessoas que morrem hoje por amor ao Evangelho? No Sudão, hoje, morrem pelo menos 100 pessoas por dia por amor ao Evangelho. No Sudão. Os camaradas chegam em uma reunião de cristãos assim, 5, uma porta, uma metralhadora que dá 150 quilos por minuto. Ele não tem tempo de fugir. Por amor ao Evangelho. E mesmo assim, no Sudão, essas pessoas se convertem ao Evangelho. Quando eu vejo isso, eu digo, meu Deus, será que ele foi no meio desses conflitos? Eu tenho certeza que se for em muitos lugares que eu conheço, em Maceió, não baixava nem 5 metralhadoras. Eu gostava muito. Eu estou armado. Não, sou cristão. Eu vim aqui por ser a minha filha aqui. Entendeu? Fazer que nem filho. Então, irmãos, hoje acontece isso que Jesus falou. Naquele tempo aconteceu com os discípulos que Jesus falou. Isso aconteceu comigo. Será que eu vou negar? Ou vou perseverar? Prossigamos. Você não vai ter onde? É o 9. Até o 9. Bom, Renilson, por favor. Nessa época, muitos vão abandonar sua fé e vão trair e odiar um ao outro. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão a muitos. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos desviará. Irmãos, isso já aconteceu. Eu lembro sempre disso nesse capítulo 24. Boa parte do capítulo 24 são coisas que já aconteceram, que está acontecendo ou vai acontecer. Está entendendo? É um capítulo que está no passado, está no presente e no futuro. Este acontecimento aqui começa parte da segunda parte do capítulo 24 de Mateus. Nessa situação aqui, no ano 70, o general Tito cercou Jerusalém. Vocês estão lembrados do que Jesus disse? Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis fazer com vocês, como a galinha faz com os pintos, colocando debaixo das asas, vocês não fizeram? Vocês estão lembrados que a gente leu esse texto aqui? Estão lembrados? Naquele capítulo, Jesus profetizou a queda de Jerusalém. Por que a queda de Jerusalém? Porque Jerusalém foi quem mais rejeitou Jesus. Foi quem mais rejeitou o Messias. Jerusalém foi quem mais, foi onde Jesus foi crucificado, cuspido, brigados, zombados e enxertados. Então, Jesus profetizou um acontecimento mais ou menos 33 anos da sua existência. Quando ele tinha 33 anos, ele profetizou isso. Em 40 depois de Jesus, vocês estão lembrados que a gente falou que o calendário foi zerado no tempo de Jesus, tá lembrado? Em 40 depois de Jesus, Herodes construiu o templo tão respeitado pelos judeus. Reconstruiu o templo. Herodes fez exatamente como o povo judeu desejava o templo. Muito idêntico ao que Salomão fez lá em Reis. Então vamos lá. Quando Herodes fez, em 40 depois de Cristo, ou seja, Jesus morreu com 33 anos. 33 vai 40 é quantos? 7. 7 anos depois que Jesus partiu da terra para o céu, Herodes construiu o templo dos judeus. O templo de Salomão, assim. O templo que os judeus tanto respeitavam. O templo. Só que. Não, foi errado. O templo estava construído. Não foi depois não. Esse depois eu vou explicar. O templo estava construído. Aí, o que acontece? Herodes constrói o templo. Jesus organiza o templo, tira toda aquela bagunça, bota todo mundo para correr, faz cura, faz milagre. Só que ele diz a profecia. Esse templo vai ser destruído. E
Era onde ele construiu antes de Jesus. Era sobre outro Jesus, exatamente. E depois não, foi aí que eu confundi. Aí, quando Jesus vai para o Monte das Oliveiras, ele começa a dizer isso aqui que a gente está lendo, para vocês se preparem, porque vai aparecer muita gente mentindo, muita gente vai fugir, muita gente vai morrer, muita gente vai ser perseguida. Quando Jesus está falando isso, os discípulos estão entendendo o seguinte: é quando tudo vai se acabar e a volta de Jesus vai acontecer. Vocês estão entendendo? Quando Jesus está dizendo para os discípulos, tem cuidado que isso aqui vai acontecer, vão perseguir, vão matar, vão vir, vão. É porque está morto o tempo fim, isso é como dores de parto. Os discípulos estão entendendo o quê? Bom, nesse tempo é quando não vai ter mais tempo, não vai ter mais nada, vai acabar-se tudo e o mestre vai voltar. Mas na verdade Jesus não estava falando especificamente aquilo que os discípulos estavam entendendo. Jesus estava falando de forma escatológica. O que é isso? De forma escatológica. Escatologia é a doutrina dos acontecimentos futuros. Ô, pastor, mas quando ele vinha buscar o povo assim, aí o povo não sacava? Ou ele vinha só buscar o povo e o mundo Ainda fica, tem processo. Porque eu cresci uma vez dizendo assim, quando for para o mundo se acabar, durante 7 anos, nem mulher tinha neném, nem pé de árvore bota fruto, nada disso acontece, nada, fica tudo parado. 7 anos, aí é quando o mundo vem, se acaba. Durante 7 anos, o pé de árvore bota fruto. Eu cresci assim, né? Isso é uma premissa do pessoal antigo, né? Sim, é por isso que eu perguntei agora, né? Porque diz que Jesus veio buscar na igreja, né? Se daí. Qual é o valor da já tem- escatologia? Rapidamente. Ele está dizendo que a importância da escatologia. A escatologia é todo aquele ensinamento que ensina coisas que ainda vão acontecer, que não aconteceram. Coisas que vão acontecer no futuro. A teologia chama de doutrina da escatologia. Doutrina das coisas futuras, aquilo que vai acontecer. Mas vamos lá. Então, irmãos, percebam. Quando Jesus está falando essas coisas aqui, os discípulos estão apavorados, estão com medo. Eles estão, meu Deus, quando isso acontecer, pensando assim, igual você, vai tudo se acabar. Aí Jesus começa a relatar. Aí eu entrar naquele episódio. 70 anos depois que Jesus partiu, 70 anos, no ano 70 que Jesus partiu, no ano 70. Aí o general, quem lembra do general? General Tito cerca Jerusalém. Os cristãos fogem, porque Jesus disse que quer fugir, entende que quer fugir? Os cristãos fogem para um lugar hoje chamado Jordânia. Outros fogem para os montes, porque o general Tito invadiu Jerusalém. O general Tito fez com que os seus soldados estuprassem mulheres no altar do templo. O general Tito, antes de derrubar toda a estrutura e trocar fogo, fez com que crianças fossem jogadas para cima e caíssem em pontas de espada para serem mortas na frente dos pais, depois de matar os pais. Ele fez a verdadeira bagunça. Jesus disse que essa desgraça podia acontecer. E tem uma coisa boa eu falando aqui, deixa eu dizer, tenha cuidado. Vai vir gente aí no meu nome. Por isso que eu estou dizendo, capítulo 24 é coisa que já aconteceu, que está acontecendo, coisa que vai acontecer. Então, parte do que eu disse aqui aconteceu no ano 70. O general Tito fez tanta maldade que ele não cercou o templo, ele cercou Jerusalém. E era uma equipe cercando Jerusalém, diz que foi cerca de 130 mil soldados. Cercou Jerusalém e uma equipe cercou o templo. Então o povo não saía da cidade, quem estava fora não entrava, quem estava dentro não saía, e especificamente para esculhambar, para humilhar, para denegrir Jerusalém. Isso foi o castigo porque Jerusalém fez o quê? Rejeitou Jesus. Então, os irmãos imaginam a cena, o caos, a desgraça. As mulheres novas, não. E quando a gente fala de mulher nova, nesse tempo que general Tito, o 18 anos já era velho. Não era velho? Já era velho.
eles pegavam meninas de 6, 7, 8, no máximo a 15 anos, e levavam para serem escravas sexuais. Os homens, alguns idosos ficaram lá. A grande maioria dos jovens vieram para servir ao general Pico e sua gangue, vamos dizer assim. Mas Jerusalém foi radicalmente destruída. Então, Quem foi que destruiu Jerusalém? Qual foi o general Pico, a liquidação dele? Não era. Roma. Então percebamos, aquilo que Jesus falou, esse caos que aconteceu em Jerusalém, ele vai acontecer quando novamente? Na grande tribulação, né? A grande tribulação. E aí, lembrando do que o senhor estava falando no começo, esse camarada, esses romanos, esse general Tito, primeiro, ele para poder conquistar Jerusalém, primeiro eles, pessoal, o Herodes era de onde? Como assim? O Herodes que reconstruiu o templo era de onde? Acripas. Ele era dos romanos, dos judeus, era o que reconstruiu o templo. Não foi reconstruído o templo de Jerusalém? Não Sim, foi através Agripas, Herodes Agripas. Não era dos romanos? Sim. Então, primeiro ganhou a confiança deles, e agora eles vai e invade Jerusalém e faz acontecer com os seus problemas. Porque Jerusalém, o povo de Israel, nessa época, era um povo que, na verdade, Deus, não sei se seria essa palavra ideal. A melhor palavra é essa. Deus estava, não sei, tinha um tanto esquecido o povo. Ele estava, não tem aquela frase que a gente usa assim, o povo de Israel estava em entregas baratas. Casa do fulano está em entregas baratas. O povo de Israel estava, Deus não estava muito preocupado com o povo de Israel. Por quê? Para a desobediência. Por isso, eles foram enganados com um menino época do livro. General Tito, ele não. Deixa eu tocar no assunto, porque senão até esqueci. Ele não chegou destruindo. Ele chegou conquistando. Vamos virar amigos. A gente está aqui para se ajudar. Depois que ele cerca, aí ele faz a bagunça. Então vamos lá. Paramos aonde? 13. Quem quer ler? Ria? Prossiga. E a boa notícia do rei será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a comunidade e também ao povo. Jesus continuou: vocês verão no lugar santo o grande terror, de quem falou o profeta Daniel, que leitor entenda o que ele tem. Se eu não estiver equivocado, Daniel capítulo 9, 27. Daniel capítulo 9, 27. Leia, por favor, para os irmãos aqui ler. Esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos. Mas, quando passar metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas de cereais no templo. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo, e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído, conforme Deus revelou. Vamos lá. Então, Daniel, por isso que eu digo que esse capítulo 24 era um pouquinho menos fácil de se entender. Esses acontecimentos aí já estão demonstrando uma característica de acontecimentos que ainda irão acontecer. Vocês estão entendendo? Deixa eu voltar aqui para ler. Aí ele diz: a boa notícia do reino será anunciada no mundo inteiro. O que mais? Foi qual? Foi o 15? 14. Eu estou meio voando, porque eu estudei muito numa linguagem, aí nessa outra eu fico meio voando. Porque quase
as palavras não se batem. Então eu entendo. O 14. O 14. A notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Quem estuda muita linguagem, o evangelho do reino será pregado no mundo todo. Aí ele pega a notícia aí, deixa o cara meio voando. E a boa nova. A boa notícia, boa nova e evangelho é o mesmo sentido. Não, realmente é, mas assim, a gente está com aquilo na cabeça, né? Mas quando Irmãos, vem. deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tem muita gente que pensa. Eu vou dizer uma coisa que talvez você tenha dificuldade de entender, mas se tiver pergunta. Tem muita gente que pensa que as pessoas serão salvas se elas ouvirem o Evangelho, como você está ouvindo, como você está ouvindo, como eu estou ouvindo. Mas tem muitas pessoas que serão salvas quando elas apenas ouvirem o Evangelho pela primeira vez. De forma básica, simples e prática. Alguém pode ser salvo sem nunca ter visto o evangelho? Ele vai ser julgado pelo que ele conhece sobre Deus. Ele vai ser julgado. Agora, se ele... Essa possibilidade existe, mas o sujeito precisa confessar a Jesus que Salvador. Isso como ele vai estar sendo A natureza já prega do tomar, né? Sim, sim. Aí, todos nós, por ter uma parte de Deus em nós, a gente já acredita que tem um Deus verdadeiro. Quer dizer, mesmo sem ser crente, mas as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, elas veem que essa natureza diz que alguém teve que criar aquilo ali, né? Então eu acredito que pode ter uma possibilidade, sim, através. Existe, por exemplo, eu vejo uma coisa, o sujeito precisa ser muito burro para ser ateu. Mateus. Tem, mas precisa ser muito burro para ser ateu. Porque, irmãos, por mais que uma tecnologia avance, vocês viram que os cientistas se juntaram aí há 25 anos atrás, tentaram fazer uma ovelha, não foi? Lembra não da ovelha Dolly? Lembra não da ovelha Dolly? Que eles fizeram uma ovelha? Vocês não estavam aqui no universo, não foi? Lembra não da ovelha Dolly, irmão? Fizeram, está escrito na internet? Eles fizeram uma ovelha. Lembra não disso, da ovelha Dolly? Fizeram uma ovelha. A ovelha viveu 2 anos, doente. Fizeram. Mas eles não fizeram do nada. Não. Eles pegaram uma célula de outro animal. Sim. Mas eles não precisaram de uma barriga de ovelha, entendeu? Mas eles fizeram. A ovelha viveu 2 anos, doente. Está acabando. Se você não sabe, mas a ciência quer fazer seres humanos. A ciência, por que a ciência quer fazer? Porque, por exemplo, você precisa de uma cirurgia de coluna. Uma vértebra, vamos dizer que você precisa de uma vértebra da sua coluna. E eles não querem tirar, porque fica bem mais complicado, e um ser humano morreu agora. Eles querem ter uma vértebra para colocar em você. Eles querem fazer humanos para cirurgiar, pegar o órgão e colocar no mundo. Entendeu? A ciência vai chegar a esse ponto. Mas a ciência não consegue fazer um mato na série. Consegue? Cadê que a ciência inventou aí um produto que vocês passem e vocês fiquem a safra todinha sem precisar passar de outro? Para o mato nascer. Por que precisa do agrotóxico? Nós já estamos quase nisso, né, nós passamos isso. Não tem já. Tá só. Certo. Eles conseguem matar. Mas eles conseguem fazer nascer. Olha, esse mato aqui é artificial. Isso não é real, não. Consegue? Consegue não. A ciência se multiplicou tanto, mas ninguém consegue curar a AIDS. A ciência multiplicou tanto, mas o ser humano não consegue trocar o pâncreas. Por que o maior câncer que mata é pâncreas? Porque a ciência não consegue fazer com sucesso a cirurgia de pâncreas com facilidade. Acontece, mas é raro. Então eles querem chegar a um ponto de ultrapassar Deus. Para dizer, nós somos também criadores como Deus é. Agora no moço, já acompanha. Acho que Ele é um aventureiro de muito dinheiro, que cada movimento que ele faz é pensando em dinheiro. Ele quer botar todo mundo lá em Marte, né? Quem quiser aí. diz que o coração dele é outro.
ele não revela porque ele pode ser copiado pela China, né? Então, fica quieto. Mas, irmãos, nós estamos vivendo uma realidade onde todo o quebra-cabeça está se montando para esse grande acontecimento. Não viva pensando assim, e a gente, que muitas pessoas que conhecem a Bíblia, vive pensando assim, eu estou vivendo por viver. Não viva vivendo por viver. Viva como cristão, como crente, sabendo, a qualquer momento, eu e você vamos sumir daqui. Vamos ou não? Você fica leve ou vai leve? Ficar, nem alegre nem triste, eu quero ficar, eu quero subir. Vamos aqui para onde? Com você, 15. 15. Já 16. José foi não leu não. Foi minha mãe, 3 vezes 15. E qual é o teu colega agora? 16. 16, deu 16. Então, que estiver na região da Judéia, que fugia para Fui para os montes. Quem estiver em cima de uma casa, no terraço, que fuja para onde? e fuja Logo e não. e não entre para pegar as suas coisas. Não, isso, Jesus estava se referindo a quê aí, nessas frases desse texto? Jesus estava falando aqui de uma grande tribulação que há de vir. Certo. Nessa grande tribulação que há de vir, Jesus estava dizendo que quem tivesse no telhado, fugisse imediato e entrasse para pegar suas coisas. Que não ia dar tempo. Né? Foi 16, 17? Foi. Então, os que estiverem na Judéia, para os montes. Aqueles que estiverem lá na Judéia, eles têm que correr rapidamente para os montes. Agora, nós entendemos que nós não passaremos por esse momento. Nós entendemos que esse momento, a grande tribulação, para responder aquilo que a senhora falou naquela hora, a grande tribulação, a igreja de Cristo, nós, os salvos de Cristo Jesus, a Bíblia diz que Cristo vai vir buscar a sua igreja, né? Ele vai vir até as nuvens, e com a palavra de ordem ele nos arrebatará até as nuvens, e todos nós seremos salvos. Os justos que já morreram em Cristo ressuscitarão, subirão ao encontro do Senhor. Aí se dará esse período que o pastor está falando. Essas dores do parto, que vai se acrescentando, vai chegar o período dessa tribulação. E aqui, Jesus vai dizer para os israelitas, aqui está falando diretamente para os judeus. Está dizendo que eles, quando vivem essas coisas, eles rapidamente corram para se refugiar. Quem estiver em cima do telhado, ele desça rapidamente e corra, porque não vai dar tempo, porque o anticristo vai fazer o mesmo que aconteceu com o cara que cercou a cidade destruída. Mais ou menos assim. Mas era que eu vi o povo falar, né? Porque não sei se quando eu estudei. E essa passagem aí, que não ia dar tempo de ninguém pegar nada. Onde tivesse, não voltasse para vir para casa. Se tivesse neném para dar de comer, não. É no tempo que o mundo vai pegar fogo. Porque na hora que ele pegar fogo, não vai dar tempo para ninguém fazer nada na vida. No final, Quem tiver de fazer as coisas, nem a gente bota para fazer que não faz. Amados, eu lembro antes. Eu não sei se é, né? O povo não vai falar. Eu falei para vocês que esse capítulo é um pouquinho mais complicado de entender que os outros, até agora que a gente estudou. Por quê? Porque ele tem umas alianças, ele tem uns anuances, ele tem interpretações que a gente tem que entender. Hoje, para ontem, para os judeus, para nós, entendeu? É um capítulo que ele se divide muito. Na verdade, a grande parte dos cristãos acredita, não passaremos. E eu não vou fazer perguntas aqui para não complicar. Mas somos. Uma coisa a gente precisa estar preparados, prontos, prevenidos, ligados, atentos e acordados. Por isso que no 25 nós vamos estudar sobre as virgens prudentes e as virgens loucas. Porque tem muitos que vivem como as virgens prudentes,
lâmpada acesa, escolhendo o noivo, com gasolina na lamparina, óleo na lamparina. Tem muitos que vivem confiando muita coisa no voltar. E eu conheço irmãos que eles acham que a luz não. Lembra do irmão que perguntou a mim? Lembra? Mas, Deus, o senhor acha que a luz não voltaria? É, não? Não acredita? Ou já entendeu? Então, irmãos, a gente precisa deixar. Oi, mãe, o senhor quer falar mais alguma coisa? Não. O que eu ia falar é que isso que está se falando aqui no livro de Mateus, que a gente está estudando Mateus 4, foi aquilo que o Romulo lê no capítulo 9 de Daniel. No capítulo 9 de Daniel, Daniel teve umas visões, e numa dessas, o anjo explicou para Daniel, e Daniel perguntou para ele, disse, mas nós vamos supor que eles estavam sofrendo, que eles estavam cativos, estavam 70 anos lá na Babilônia, e Daniel, o anjo disse para ele, disse, olha, 70 semanas está determinada sobre o teu povo. Nós acreditamos que essa semana que o irmão está falando aqui é semana de 7 anos, essas 70 semanas. Aí até Cristo, até o Messias, já tinha se passado 69, porque se cumpriu que ia morrer, diz aqui, do 24 ao 23, parece ao 27 do novo de Daniel. Aí, aqui nós estamos na última semana, esse período aqui vai ser a última semana que Daniel falou. Que foi no versículo 27 que a gente lê, 70 semanas estou determinada sobre o teu povo e a tua santa cidade, que era Jerusalém. Isso que ele falou, que aconteceu com o general Tito, circuncidado, foi o que aconteceu, que estava profetizado quantos anos antes, uns 700 anos, né? A vida do Cristo foi 750 anos. Então, e Daniel tinha, no tempo de Daniel, né? Não, no tempo de Isaías. Mas Daniel foi quase meio período. Não, do que foi que o anjo disse para Daniel que ia acontecer com Jerusalém, que ia acontecer em Israel, né? Aí, por fim, nós acreditamos que essa última semana no ciclo vai ser essa última semana é o período da tribulação. Olha, isso, o irmão Renan falou 2 minutos. Se a gente explicar esses 2 minutos aqui, 7 semanas, 70 semanas, vocês, vou tentar detalhar o máximo que a gente pode. O livro escatológico do Velho Testamento, ou seja, o livro que fala das doutrinas das últimas coisas do Velho Testamento é Daniel. O livro escatológico do Novo Testamento, o livro que fala das doutrinas das últimas coisas, dos últimos acontecimentos do Novo Testamento, é o Apocalipse. Daniel fala de 70 semanas. Então, as semanas não são semanas como a gente pensa. Semanas de dias. São semanas de anos. De Daniel até essa época de hoje, se passaram 69 semanas de anos. Como assim? Você não está entendendo nada. Como se passa 79 semanas de anos? Quer explicar? 69 semanas de anos passou até a morte de Cristo e a destruição, até a morte de Cristo, 69. Agora nós estamos num intervalo das 69 até chegar à tribulação para ser a última. É nesse contexto que eu ia chegar. Como é que se passa 69 semanas? Não é semana de dias, semana de anos. 69 vezes 7. 490. Ou seja, se passaram de Daniel até a morte de Messias, a morte de Jesus, Ou esse fato aqui? o fato ocorrido. Não é relatado aqui em 24, né? Se passaram 490 anos. Ou seja, nós estamos próximos da volta de Jesus. Por quê? Porque os ocorridos que Daniel relatou, os ocorridos que Jesus relatou, estão próximos, estão acontecendo, estão prestes a acontecer no Elias e hoje. Ou você acha que não? Pastor, mas essa parte que... A fome aumentou. Sim ou não? Por que você acha que... É porque não tem um som para falar aqui. Mas por que você acha que existe um desejo de fazer aplicações às pessoas, às todas de evidência? Por que você acha que existe uma luta para fazer uma classe de elites? Por que você acha que há esse desejo de uma massa elitizada
de querer tirar as pessoas desse planeta e colocar em outro? Porque você acha que a multiplicação da ciência está acontecendo em alta velocidade? Porque você acha que está acontecendo esse... Nunca se viu tanto homossexualismo, nunca se viu tanto lesbianismo, nunca se viu tanta prostituição, nunca vimos tantas crianças tendo acesso à pornografia, nunca vimos tanta desgraça em um tempo único. Ou você já viu? Eu nunca vi. Você já viu? Estamos na criança, pessoal, tantas coisas, tudo. Sim. Você já viu tanto homem afeminado? Não, como é agora, né? Tem que esperar. Você já viu tanta mulher gostando? Você já viu tanta criança Uns 5 anos pra cá, quem eu tô vendo? de criança de 5 anos se portando como se fosse um adolescente de 15? Você já viu aborto, as drogas legalizadas assim de boa? Você já viu? Como está agora? Por que olha Tá assim? passado. São características de que a gente está. Nossa, eu estou vendo. Do versículo 15 ao 22, eu vejo que essa parte aqui já foi cumprida justamente quando o templo, a cidade de Jerusalém foi destruída. Sim, mas isso é profético também, é filho do tempo. Eu não vejo que seja um profeta que é o fim do tempo, porque aqui se refere justamente aos judeus. Isso é para os judeus que o filho do tempo também. Eu vejo aqui que e essa parte aqui já foi concluída. Não tem nada a ver com a outra. É aquilo que eu estava falando. Tem coisa nesse texto, nesse capítulo, que a gente tem que ver. Porque foi justamente o que aconteceu. As mulheres, o conselho que Jesus disse, onde você estiver, fuja, porque o negócio não vai pegar. A coisa vai ficar preta. Mas isso aqui é a última semana do Daniel. Nós lemos o capítulo 24, o 24 aí aqui, ó. E depois das 62 semanas, já tinha passado 7, né? Ele disse, depois das 62 semanas será tirado o Messias. E não será mais o povo. E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. E o santuário do seu fim. Será com uma inundação até o fim. E haverá guerra. Então estão determinadas assolações. E isso aqui se cumpriu e é estatuado para o final dos tempos. Aí o 27. E ele firmará um conceito, aqui já está falando do anticristo. Aí essa parte é o fim. E ele firmará um conceito com muitos. Aí é quando começa os 7 anos. Aqui provavelmente aqui já está isso. Aí é que começa os 7 anos. Mas antes se refere ao ano em que a cidade de Jerusalém foi destruída. Irmãos, É o período dos 490 anos. Isso. Que está incluído essa parte aqui. Em que Jesus falou que quando você tiver, tem um jeito de escapar, senão o bicho vai pegar. E na divulgação, quando o anticristo tiver que ele cercar a cidade, o que vai acontecer com o povo? O povo, quando o povo vai clamar, eles vão entender que aquele que disse que ser o Messias. Não, aí é quando ele estiver encurralado pelo anticristo e as nações que estiver a favor do anticristo. Agora, antes disso, o anticristo, quando ele vai sentar no trono, vai abominar. Aí é quando ele vai ver. Quando Israel vai ver. Aí que eles vão correr para os montes e vão se esconder. Não é assim? Sim, aí quando eles vão Mas essa reconhecer. mesma passagem que a gente está lendo. Não, mas é a partir do 27, irmãos. Essa passagem é a última semana. irmãos, Essa aqui de Mateus é o que já passou. Agora, a partir do 23, aí sim. Aí vem. olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você está tendo julgamento também. Vai ser alguma coisa vocês? Eu não entendi nem perguntar. Eu não entendi. Aí é pra... Vamos entender mais um pouquinho, mas estudou essas coisas. Eu não entendi nada aí. Entendeu? Essa é a minha dificuldade de falar sobre escatologia. É exatamente aí. Porque eles requerem detalhes do passado, do presente, do acontecido, já aconteceu, e vai acontecer. Então, para você colocar isso na mente das pessoas, não é muito fácil. Eu estou procurando aqui meios para explicar. O senhor falou 70 semanas, eu entendi perfeitamente. Acho que você entendeu também, né? Mas vocês entenderam alguma coisa sobre 70 semanas? Eu não sei nem o que é. Então, é uma dificuldade. Escatologia é um tema que exige um processamento. Para a pessoa entender, exige um processamento da mente
relativamente bom. Não é difícil, mas requer que pense. Entendeu? Por isso ela tinha dificuldade com eles. Até o Rian já contou e dormiu umas 5 vezes ali. Olha, E é cansado de trabalhar dentro naquele trator. Que cansa aqui, tá se Fica tá ali devagar. Rian, para você ter 18 anos, não. Lá devagar do Santa de Barro. Eita, não acho que é isso. Que cansa. Parando aonde? É. 18. 18? Manda, leia, por favor. Tudo não. Você faz cada até o 22, faz parte de uma coisa só. Então, 18, 19, 20, 22. Acho que é 18. Né? Quem estiver no campo que não for para casa e buscar ai das mulheres de casa e das mães, com criancinhas naqueles dias. Glória a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado, porque naquele dia haverá sofrimento também como o povo, desde que Deus criou o mundo e nunca mais acontecerá com os iguais. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento, se não fosse assim, ninguém seria salvo, mas por causa do povo que Deus escolheu para esse tempo, será diminuído. Porque eu fiquei olhando vocês conversarem. Porque existem pessoas que pensam como minha esposa, existem pessoas que pensam como a minha. Mas ela pensa que nem eu, é porque ela não entendeu que esse tecido do 22. Isso aqui tudo faz parte desse bolo. Sim, eu sei, irmão. Eu estou só explicando que tem pessoas que dizem, não, isso foi só para o igreja. Tem pessoas que dizem, não, isso vai ser também para a igreja. Tem pessoas que dizem, não, isso vai ser só para a igreja. Tem pessoas que dizem, não, só para a igreja. E em um assunto um pouquinho complicado assim, como a gente é bebê na fé, aí eu costumo tentar não complicar nem com você. Eu conheço muito bem a Josefa. Por exemplo, a Josefa é daquela que se ela se voltar e ela não entender uma semana, 2 ou 3, ela vai dizer, o túnel encheu, vou despejar. Entendeu? Eu não estou entendendo nada. Ela não é Josefa. Ela não é realmente isso. Ela não é. Então, essa é a minha dificuldade. Por que eu não me aprofundo por isso? Porque nós não entendemos nada e fica sem entender, né? E esse assunto de hoje, ele é bem assustador. A grande tribulação fala que isso é bem assustador. Para quem, para uns é, para outros não. Para gente que é cristão, não, filho. Pode ficar tranquilo. Aí é que eu estou dizendo, pela explicação dele, do que ele está conversando, ele tem muito bem, assustadorzinho. Eu não ia assustar com isso, não quero ouvir essas histórias. Não é que ele está contando, mas o povo antigo sempre contava essas histórias que nem essas coisas aí mesmo, né? No período da grande tribulação, Aí nesses você tem 7 que anos estar que preparado há para quando chegar isso aí mesmo. Porque a gente ia passar cada coisa que. nesses 7 anos que há de vir, é uma tribulação no qual nunca houve no período da igreja, nem do mundo, nunca houve e nem tampouco haverá. É um período, o João falou aí que as mulheres estupradas, cercaram a cidade, profanaram o templo. E nessa época aqui, desses 7 anos de tribulação, vai ser muito pior. Mas a nossa esperança é que nós vamos estar com Cristo. Exatamente. Nós temos assim, nós não vamos estar aqui, João. Fique tranquilo. Relaxa. É por isso, se fosse. Eu não esperava isso. Não quero não. Mas entenda bem, irmão. É um assunto. O Hernando Dialopes deu umas aulas de escatologia. Ele pegou sobre o mesmo assunto 5 anos. 5 anos. Então, se a gente pegar, espremer o conteúdo de 5 anos para falar numa semana, não tem como. Então a gente vai falar um ano direto sobre escatologia. A gente é viver na fé. Então, para a gente entender, não é isso não, eu tenho 20 anos de igreja. Eu tenho 43. Eu tenho 43 anos de igreja. Ele está só terminando de aprender, menino. Não, ajudando a ensinar, né? Eu estou aprendendo cada dia Aí, um pouquinho. vocês vão entender o capítulo 24 quando chegar na explicação que a gente deixou aqui.
O irmão Cícero já Mas, o irmão, você fica ali calado, tá mais. é que nem poço, ele fica só recebendo, só engolindo um poço que ninguém tira água, só recebe, só acumula. Daí tem guardado. Não, tem, pai, tem. Só que ele se esconde por trás dessa aparente timidez, Eu tenho que entender alguma coisa só. entendeu? Tá bem. Então vamos lá, Na alegria, 23. eu vou entender nada, que eu Tem muitas coisas que a gente tem. 23. 23. Eu falei? É. Portanto, se alguém disser para vocês, vejam, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acredites. Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias e farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Preste atenção, eu estou lhe dizendo tudo isso antes que aconteça. E se disser, vejam, ele está no deserto, não vão lá. Ou ainda, vejam, ele está escondido aqui, não acredito. Porque assim como o relâmpago risca o céu, no nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Irmãos, aí a gente precisa entender simplesmente uma coisa. Quando Jesus disse para o povo que estava ouvindo lá no mundo, que vai aparecer pessoas dizendo, tem um mestre aqui, tem um mestre ali, é porque muitas pessoas vão aproveitar da situação de caos para tirar vantagem. Aproveita. Gente, vamos aproveitar da situação de caos. O Redentor, o Salvador, o que vai mudar o quadro sou eu. O que é que hoje o mundo espera? O mundo hoje espera o quê? A aparição de um grande profeta, que seja o grande coordenador de todo o planeta. Por que você acha que as moedas, e vocês que se por acaso vocês não sabem mexer com Pix, vocês se preparem? Porque em abril de 2026 ou 2027, não sei se eu disse. 27. Em abril de 2027, você não vai ver mais dinheiro em papel. Esqueça. Você não vai ver. Aprenda a mexer em telefone. Eu digo isso à minha mãe sempre que posso. Ela não quer negócio de Pix. Não tem que querer, minha mãe. Tem que aprender. Olha, se você não souber mexer no Pix, você não vai mexer no seu dinheiro. Meu filho. Não vai. Já pensou? Tudo que você for comprar, você vai ter que estar com ele lá. Mas o Jair que faz ele assim, já faz isso mesmo, né? Ele já faz isso mesmo. Mas você, por que essa corrente para a moeda ficar virtual? Para haver uma moeda única. Hoje a moeda dominante é o dólar. Mas a moeda dominante possivelmente não será o dólar. Hoje, você tem 3 poderes. Você não fala em poder na África. Você vê poder na África? Não. América e Europa. Esses poderes vão se unificar para haver só um governante. A gente precisa entender os acontecimentos. Poxa, o mundo está indo de mal a pior. Poxa, se não for de mal a pior, a Bíblia não se cumpre. Não pense, por isso que é Bíblia para vocês. Irmão, tem gente que acha absurdo isso que eu falo. Irmão, olha, pense direito quem está no mundo. A coisa agora não vai melhorar, não. Ô, José, Animal o quê, pelo amor de Deus? Olha a minha situação lá sozinha dentro de casa. Oxe, não Tá tá com um cachorro. brinque com o nego. Irmãos, Pensa no sucesso. olha. Você, A próxima vez eu vou levar um pra casa da Ana. irmãos, as coisas estão como um funil. Você não percebe, não. Eu vou ficar velho. Se meus filhos não me der neto para me brincar com eles, Também, vou dar uma vida em cada um. Mas Os meninos não desse é tamanho, pecado desse a trabalho de mulher não ter filho. Não é pecado a mulher tomar remédio para ter filho. Não é pecado a mulher só De ter. modo nenhuma. É pecado você botar ele no mundo e não saber criar. O neto dela tem. O neto dela tem 1 ano. Não é, eu não entendi. O neto dela tem 1 ano. Você não entendeu o que ela disse. Ela disse, quem é que entende o que o senhor falou? Porque por isso que eu vou dizer, né? Não, me diga uma coisa. Vocês vão lembrar Então, do naquela tempo. época, os Vocês vão padres lembrar do tempo. proibiam até as mulheres de tomar remédio, né? Os padres, né? É. A igreja católica que inventou essa história de que é pecado tomar Irmãos, filho, lá é pecado se Não, eu operar. não sei quem Vocês foi querem- que inventou. Eu Você- sei que eu me criei sabendo dessa história, que a Quando- mulher é pecado se operar para ter mais filho, é um pecado tomar remédio, Mas é que só para absurdo. ter mesmo.
Vocês querem que essa aqui é 5 minutos desse tema? 5 minutos desse tema. Vamos entrar um pouquinho. Vamos lá. Quanto é o salário anual do americano hoje? Anual. Sim. Certo. Vamos dizer 84 mil dólares. Você sabe quanto é 84 mil dólares? Multiplique por 5. Vai acontecer aí. 440 mil por ano. Um americano pobre. Pobre na América. Pobre. Se liga. Vamos pesquisar isso, daqui a pouco você vai ficar sozinho. Vamos lá. Mas vocês vão entender o meu raciocínio. Entenda. O objetivo da... Porque é muito conteúdo para mim falar com vocês. Eu vou jogar uma caçamba na mente de vocês, vocês não vão entender muita coisa. Mas o objetivo do governo é emburrecer a população. Por quê? Quando o governo emburrece a população, ela começa só a fazer menino. Só ganhar menino. Para quê? Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa disso, Bolsa daquilo. E a multidão de pessoas feita pelos pobres vira massa ali, manobra. Então, entenda, se você não tiver condições de criar um filho de acordo com a Bíblia ensina, se você não tiver condições, se você disser assim, olha, eu vou ter condições de dar uma estrutura para o meu filho, para ele ter um estudo, para ele ter um emprego, para ele ter condições de sobreviver. Mas eu criei meus filhos assim, eu nasci assim, meu filho, você nasceu em 70, você nasceu em 80. Hoje é 2025, a realidade é outra. A gente comprava um saco de café no ano que a gente nasceu por quanto, irmãos? Eu não lembro. Agora vai comprar hoje um saco de café de café? 360, O quê? E tu compra quantos quilos de café? Pacote de três. Eles falam pacote, né? Então, primeiro, você... Eu cheguei em 10% do assunto. 10% do assunto. Em 2040, 98% das profissões vão ser robóticas. Em 2040 você tem quantos anos? Me parece que tá vivo. Sim. Não. Daqui a 15 Com anos. açúcar não, com açúcar a gente agacha mais pouco. Eu tenho 45 anos. Em 2040... E o leite? Não, nós estamos em falta da paz. Você tem muito matemática. 2025 para 2040, falta 15 anos. 15 anos. Isso é arado, tô viva com perdeu. 98% da população vai ser... Não sei se vocês estão ouvindo um negócio chamado IA. IA, não ouviu não? Eu dou um exemplo aqui para você, agora, ao vivo. Pra você saber, ter noção do que é as coisas. Passou até o santo. Olha, por favor, me escuta aqui. Boa noite. Tudo bem. Eu queria saber como é que está a temperatura em Nova York agora. Você pode me dizer? A internet está a temperatura em Nova York agora, como está? Me diga como é que está a temperatura em Nova York. Você está sabendo que eu estou enviado para o senhor. Viu que ele diz? Como é que está eu estou enviado para o senhor? Como é que está a temperatura em Nova York? Sim, mas... Deixa eu falar. Mas isso aqui faz tudo que eu peço. Tudo. Tudo. Responde tudo que eu pergunto. Tudo. Tudo, absolutamente. Ele está perguntando aqui, ele qualquer coisa uma conversa. Eu nem sabia o que ficou agora. Então, perceba, tudo vai ser robotizado. Então, esqueça. Eu tenho habilitação para dirigir avião. Não vai precisar, filho. Vai ter, eu tenho habilitação para dirigir trem. Não Tá precisa. voando com uma pessoa dirigindo, mas um robô. Mas você vai ter que andar, José. Não vai ter opção. Ou você anda ou vai de pé. Fica em casa, cachorro de pé. Então, perceba bem. Tudo. Se eu não tenho condições. Olha, eu vou ter que fazer um filho hoje com condições daí, de estrutura, de ele disputar vaga para ser especialista em montar, criar programas robóticos e robôs. Eu vou ter condições de criar e botar criança no mundo para brigar com quem ganha o pobre 420 mil reais. Eu não vou ter, poxa. Então, eu boto um filho no mundo hoje. O pessoal aqui, mano, vai de Bolsa Família 800, 900 quilos. Mas meu irmão, Mas se amo com a situação das pessoas. meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Não, o suficiente
tempo. Entenda uma coisa, a realidade é a seguinte, ou eu coloco meu filho para ele brigar aqui, ou ele vai ser baixo para baixo. Entendeu? Aí eu boto meu filho financeiramente no mundo, o mundo está quebrado, ele está quebrado, e para criar na igreja no desse da pornografia está aqui, onde a prostituição está aqui, onde a pornografia no meu tempo chegava na minha mente aos 17 anos de idade, anos 80. Anos 90, a pornografia chegou na mente dos adolescentes aos 15 anos de idade. Ano 2000, a pornografia chegou na mente dos adolescentes aos 12 anos de idade. Ano 2010, a pornografia chegou na mente do adolescente aos 10 anos de idade. Ano 2015, a pornografia chegou nos adolescentes aos 6 anos de idade. Hoje é 4, 5. Mas hoje com 4, 5 também, aí também não tem responsabilidade dos pais, de deixar tudo aberto por si, assim. Oh, meu Deus. Esse robô aqui me ensina a fazer coisas escondidas e também ensina ao neto dela que se encontra. Entendeu? Entende? Baixe o volume. O que a internet não faz? Mas eu podia me passar por uma criança de 5 anos e eu dizer como é que eu acesso esse robô. Ele, primeira informação que ele vai dar é: baixe o volume, alguém todo dia. Pode se você está sozinho e tem algum próximo. É o que vai me dizer. Então, as coisas estão afinando, complicando. Então, se você não bota o seu filho, claro que não se compara com hoje, mas quando eu fui criado, o papai disse: quando você for casar, eu vou fazer isso, isso e isso por você. E fez. Se fosse hoje, eu duvido muito que meu pai tivesse condições de fazer o que ele disse que ia fazer por mim, lá em 2005. Ele cumpriu o que ele disse. E morreu em 2007. Hoje, eu não acredito que ele conseguia fazer o que ele fez. Ele não conseguiria me criar, isso eu digo com certeza, ele não conseguiria me criar na igreja como ele conseguiu. Duvido. Agora, o senhor quer, você quer, a senhora quer criar um filho que você tem uma 50% de possibilidade dele ir para o inferno? Dele viver na miséria? Quer? O senhor quer, irmãos? A senhora quer, irmã? Então é melhor fazer ou não fazer? Se é criação, é melhor não fazer, né? A realidade é, e não, é porque você não pesquisa sobre essa realidade que ele está vivendo. É bruta. Não, mas a pesquisa é informação, irmão. A pior pessoa é aquela que tem informação na mão e não se informa. Mas a gente dá trabalho, tá bom que tá explicando as coisas por ficar. Ei, Tá bom. entenda, eu estou despindo a realidade para vocês. E quando eu vejo uma criança nascer, dá uma dor no coração. Nascer hoje uma criança, no mundo de hoje, é prejuízo. Eu preparei uma mensagem, só que eu não estou com condições de pregar ainda. Gerar uma criança hoje, nas condições que nós temos, é pecado. É o título da mensagem. Aí a gente vai partir pela criação na visão cristã. Como foi que Jesus foi criado? Como foi aí que é um bocado de conteúdo. Mas é complicado você estar um conteúdo hoje. É caro. Quando nós nasceu, era muito mais melhor mesmo. Eu não fui criada bem, não. A questão não é boa, mas quando nós criamos bem, né? Eu conheço mães. Não era amigo, era. É difícil hoje em dia um pai de família controlar o filho depois que ele está de 18 anos para ir. Eu conheço mães e pais. Quando ele sai da fome, Ei. chega por ali, tá? Eu conheço mães e pais que dizem assim. Com 10, não? Né, Tia? É. O controle com 10, Sim. imagina com 18. Né? Ô irmão de Deus, eu conheço pais e mães que dizem assim: olha filho, vou dar uma orientação para você. Faz assim, tá? Tá bom, mãe, tá bom, pai, tá certo. Falava era assim, com o Beloy, Vai embora, você não filho, minta, tá? porque quem mete roupa. Você chega de canto bem quietinho, tá certo. Aí eu fui estudar com o meu mais velho. Eu me tanto santo no mundo, bem quietinho. Então ele chega e colocou assim em cima da porta. Aí quando o menino entrou, caiu por cima. Quem foi que fez isso? Não faz isso. É que eu Tem vergonha. Aí a minha disse, tia, quem me liga isso? Eu digo, oxe, eu falo assim, você sabe alguma coisa do controle? Eu mesmo não. Olha, tinha sido, quando eu cheguei em casa, foi que ela falou. Qualquer dia a gente vai falar sobre isso. Sobre essa temática de criação de filho, geração de filho. Não é fácil. Antigamente o mundo, você via, sentia ele mudando a cada 15, 20 anos. Hoje ele muda a cada 3. Sabe quantas IAs? Sabe quantas IAs surgiram só hoje? Mais de 1.300. Só hoje. E vem se gerando IAs desde 2008. Você vê o que é isso?
e as inteligência artificial. É porque aqui não tem internet para a gente fazer. Se eu dissesse para esse aplicativo aqui, procure o irmão Renilson em Guiraldo Luciano e desse o seu, qualquer dado seu, ele ia me apresentar todos os Renilson que tem em Guiraldo Luciano. Agora, o mais próximo a você, é o Renilson fulano de tal, CPF tal, RG tal, tal. Tudo isso que o senhor está falando é o que vai acontecer no período da grande tribulação. É caminhando para lá. Certo? É o que eu estou dizendo é o seguinte. Olha só. E aí Nós não estamos preparados. Nós não estamos preparados. Os nossos filhos não estão para competir com pessoas financeiramente aqui. Então você bota um filho no mundo. A internet está funcionando bem. Então, essa é a nossa realidade. É o que nós temos. Uma coisa. Vamos continuar aqui. Ele fala de quando nasceu. Outra realidade é isso mesmo. Vamos lá. A explicação do senhor começou a explicar, mas aquela primeira que o senhor estava. eu acho que já é uma coisa. Ela já não viu, né? Não vai Você não, né? parou onde? E aí, irmão? Cadê? Cadê o 23 ao 28? Foi não? Não, ficou no 28. Não, você foi explicado, você não mandou do 23 ao 28. Não. Então vamos encerrar aqui, depois a gente prossegue na próxima vez. 23, 28. Foi a irmã Ana que lembrou, não foi? Eu. Foi o senhor? Foi. Portanto, mas isso aqui ficou assim. Portanto, se alguém disser o cerveiro, o Messias está aqui, o Messias está. Quando eu explicar, porque quando o pastor ia explicar, ele foi falar sobre menino. Mas não explicou, não? Só tem Certo? Então vamos lá. Então, eu estou terminando, então minha mente está rindo. Então, vão aparecer pessoas para fazer chantagens. Eu sou Cristo. E cada um imagine quantos Messias vão aparecer. Vai aparecer Messias no norte, no sul, no leste, no oeste. Se passando pelo Cristo. Para quê? Para chamar atenção. Para atrair olhares. Para ser ovacionado. Mas Jesus está dizendo, ainda não sou eu. Ainda não é o tempo. Porque aparecerão falsos profetas e farão milagres, maravilhas, e enganarão, se possível, até os escolhidos de Deus. Ou seja, vai aparecer milagres tão impactantes de falsos profetas, de falsos cristos, de falsos messias, que até aqueles que, vamos dizer, conhecem a Bíblia, que sabem a verdade, vão dizer, não, isso aí não tem como não ser de Deus, não sai de Deus. E vamos ser enganados, eles serão enganados. Eu não vou estar nesse tempo. Então, perceba bem, preste atenção, eu estou lhe dizendo, tudo isso assim, tudo isso antes que aconteça. Estou dizendo isso antes que aconteça. Ou seja, nós estamos falando de escatologia, doutrina das últimas coisas. Porque assim como o relâmpago que sai, relâmpago que risca o céu nascer até o correr, assim será vindo o Filho do Homem. Aqui ele estava falando de que exatamente? Relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente. Sim. Aí ele estava dizendo que todo mundo vê um relâmpago quando sai do Oriente se mostra no Ocidente. Não vê? É fácil, então é o que pode acontecer. Estava falando de. O senhor falou da questão de visão, né? Visão. Aqui, Jesus estava falando de visão e velocidade. Isso. O relâmpago também é 3 milésimos. É igual para o de ouro. Quando você vai ver, não acontece tudo. Então No caso aqui, ele está falando, nesse texto aqui, nessa parte aqui, ele está falando quando ele virá depois da grande tribulação. É isso. Isso. Nós não chamamos aqui, graças a Deus. Onde estiver, olha a situação. Nós falamos aonde? 27, viu? Onde estiver um corpo morto, aí ajuntarão os justos. Ou seja, vai estar uma verdadeira catástrofe.
Onde tiver um corpo morto, vai ter urubu. No meio de tanta desgraça acontecendo, tanta situação difícil acontecendo, a gente vendo essa realidade, a gente vai fazer isso que faz medo. Porque hoje a gente não para, pensa, reflete e diz: e você é um tempo mais original. Não é difícil entrar no céu, não. Se a gente entende, eu sempre digo para os irmãos e vou repetir: se eu não entrar no céu por amor, eu vou entrar com medo. Se eu beber essa coisa aqui, Não. preparar para Exatamente. Se eu não entrar por amor, eu vou entrar com medo. Quer que eu virar isso toda vez que eu esqueço? Não, mas eu disse uma frase que eu não vou levar agora. Se você não entrar por amor no céu, porque você está crente. Lê o Apocalipse, se você não entrar por amor, vai entrar por medo. falhar, o medo não vai falhar. Se o amor subirá, se o amor falhar, o medo não falha. Se eu não entrar no céu, porque eu vou estar alinhado com Jesus 100%, Por amor, eu não vou entrar por medo. Eu vou entrar com medo do inferno. Passar por um processo desse, que é. A gente só ia ouvir falar, já está regalando o olho, o coração já acelera. Imagina a gente passar. A gente está aguentando, não, filho. E olha que a gente não está falando nem daquele processo, que a gente já ouviu muito pregação sobre O isso. pior que a gente tem os caminhos a seguir, né? Ou inferno ou o céu. Depois do rei. É um dos dois. Somente isso. Não tem. Inventaram aí um terceiro, mas não existe não. Não tem terceiro. Inventaram aí que tem purgatório, mas não existe não. Mas por agora tem um Agora uma coisa só? Não. Não. O purgatório? O purgatório, expliquei, pastor explica O purgatório, por exemplo, a Igreja Católica diz que vai haver, não sei quem vai avaliar, quem vai avaliar? São Pedro, São Pedro, quem é? Eu sei que vai ter um avaliador que vai olhar assim, não existe não, isso aí é aquela coisa, mas na Bíblia não existe não. Isso olha, vou olhar no seu histórico, mesmo entrevista. Mas você pecou, você merece ficar 50 anos no purgatório. Aí ela vai ficar 50 anos queimando o pecado dela, Purgando lá. purificando no fogo. Você tem que mostrar. Tá certo? Tá Eu certo? não sei assim não. Porque eu sei que eu vi o povo mais velho falar dele assim. Feliz daqueles que passaram pelo fogo do purgatório. Exatamente. É isso, Mas esse é o fogo do purgatório, é um fogo, Mas mas a é gente. isso, ó. Você passar por aquele fogo. Mas a Mas quando a a gente gente vai for passar pro por purgatório, é isso que ele está explicando. a situação da pessoa não acabou. Minha mãe, deixa eu explicar uma questão do fogo purgatório. Purgatório. Aí, não sei se é, eu já li sobre isso, parece que a Igreja Católica diz que vai olhar assim para José e diz: o que eu estou vendo aqui com o seu histórico, você vai ficar 70 anos no purgatório. Imagina, a gente não aguenta o fogo queimando, nem 30 segundos no fogo, o corpo queimando. Imagina José ficar 70 anos no purgatório queimando. Aí passou os 70 anos, agora você pode entrar no céu, você está limpo, o fogo purificou você. Depois de 70 anos você vai entrar no céu. Ou seja, as pessoas vão entrar por fase, segundo o que diz a Igreja Católica. A Bíblia diz antes, nunca li em lugar nenhum. Aí eu já mereço passar 100 anos no fogo. Vai ajudar com 70. Eu vou ficar queimando 100 anos, aí eu já ainda com 70 anos, 30 anos depois. Esse, Monizinho, é o passar. O passar é assim. É aquele que vai ter aquele que eles dizem que nunca vai sair do purgatório. Entendeu? Por exemplo, quem matou a mãe, nunca vai sair do purgatório. Se o filho matou o pai, nunca vai sair do purgatório. Nunca escutei, eu já ia pra missa, eu escutava, mas. Eu não vou mandar para você porque eu não disse. Eu tô dizendo que eu nunca escutei. O que eu escutava do Tom mais velho era assim, que Agora, a pessoa morria, passava no fogo do purgatório, quando chegava lá na frente, passava por um rio de Jordão para empriar, quando era do outro lado para Nossa Senhora com um manto esperando. mas isso era dentro de um minuto, né? Eu não sei quanto tempo era, eu sei que falava assim. Não, mas Agora, escute só. Apocalipse 20, e começar no 3, diz assim: e deu o mar aos seus mortos, e deu o mar os mortos que ele havia. E a morte e o inferno deu os mortos que ele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Eles dizem que esse purgatório vai ficar queimando, vai dizer que vai ficar lá por toda a vida. Mas aqui, a Bíblia diz que não vai. Aqui, a morte e o inferno vão dar os mortos, todos que os que seguiram a Deus, claro, desses aqui, que a morte e o inferno vão dar os mortos, todos vão para o lago de fogo. E esse lago de fogo não vai purgar ninguém para eles sair mais para não. De lá não tem mais saída. Deixa eu entrar nesse debate. A Igreja Católica viu, em 1993, com o padre Marcelo Rossi. Quem já ouviu aqui aquela fala, a fala do padre Marcelo Rossi no sul? Não vou dizer.
Carismático. Sou católico carismático. Já ouviu isso? Sou católico carismático. Até 93, a Igreja Católica pensava assim no progressismo obrigatório. Ela continua pensando. Só que ela deixou de falar isso. Porque ela percebeu que as pessoas estavam migrando para o cristianismo. A Igreja Quadrangular, a Assembleia de Deus, a Igreja Batista. Os anos que a Igreja Católica mais perdeu gente foi de 1970 a 2010. Só que em 93 o Padre Marcelo veio como grande modificador. Aí veio, apareceu o catolicismo carismático. É o catolicismo que parece um culto mais evangélico. Pode olhar que a missa parece mais um culto evangélico. Foi o Padre Marcelo o grande mentor disso. Por isso que hoje ele ganha bilhões. Então, a Igreja Católica mudou o pensamento. Ô, gente, vocês já ouviram Eu não falar? falo isso porque não modifica, eu não posso falar. Vocês já ouviram falar no catecismo? Já ouviram falar no catecismo? O catecismo são as doutrinas católicas. Está ali no catecismo, a doutrina pela qual a Igreja Católica vive. Ou seja, em 1545 a 1563 foi reafirmada a existência do purgatório por parte do ensinamento da Igreja Católica. Está lá. Nos dogmas da Igreja Católica está lá. Existe o purgatório. O que é o purgatório? O purgatório, segundo a Igreja Católica, é um estado temporário de purificação para aqueles que morrem na graça de Deus, mas ainda precisam ser purificados para entrar na alegria do céu. Se o cara faz errado, morre no pecado, aí vai ser cuidado para ir para o céu. Não existe A isso. Bíblia não diz isso. Por quê? Porque foi criado isso na doutrina católica. Para dar uma esperança àquelas pessoas que não mataram mãe, não mataram pai, não fizeram isso. Aí veio uma vida tonta. Traíram a mulher. Entendeu? Aprontaram demais. Não, mas está tudo não. Você vai passar só para esse pecado. Entendeu? Então, hoje, mas essa visão de purgatório ela mudou em 93, 93. Com o Padre Marcelo Rossi. Aí veio o catolicismo carismático. Por que a gente não fala isso? Porque não tem futuro nenhum falar de igreja católica. Tem? Não tem. Quem vai mudar a sua vida nisso? Nada. Não tem pra que eu falar. Entendeu? Então, reparou aonde? 19 e 15, viu? Você não acha melhor deixar? Eu quero saber só onde reparou. Vamos encerrar no 30? O 30 já é outro assunto. É, já é assim. Mas o 29 já é outro assunto. Então, eu desconfiava isso, que a gente podia terminar hoje. Os irmãos querem levar para casa ou... Leva já vai responder. Pode levar o meu, já vou responder. Agora, leiam essa Aqui na parte. próxima quarta tragam, né? Leiam essa parte da explicação aqui. Que você vai entender muita coisa que está pelo menos e vocês saíram ganhando mais uma semana para convenção. Eu também quero. Agora você vai fazer assim. A minha esposa disse, Essa parte tem uma explicação. a parte aqui. É porque eu achei o 24 tão complicado para vocês. Mas eu tenho explicação da parte desse assunto aqui todo. Eu achei o 24 tão complicado para vocês, para entrar na mente de vocês, que eu peguei, tentei juntar os conteúdos daqui de lá e explicar o 24. Esse aqui é o resumo? É um resumo. Entendeu? São 5, Nicole. Tem alguma pergunta? Não. Pode dar um Tá no prazo. porque vai mudar para quem quer fazer, não tinha como estudar. Mas aqui vai ficar mais fácil da gente já tirar a dúvida, porque já está explicado mais ou menos. O conteúdo já está explicado, o senhor já Tentei ser o mais resumido possível. vai ficar bem mais fácil da gente. Aí significa que na próxima aula eu vou falar menos e vocês vão falar? Aí no 25 eu vou. Pegar para outra. No 25 eu vou falar menos e vocês vão falar? Ah, pô, olha. Eu não vou falar nada. Vai, só ouvir essa tese. Ela disse que uma vitória do rico do povo então, terria de sacrifica todas aquelas famílias tudo. Irmão, desculpe um pouco pela demora de hoje. Garanto que não queria, mas acho que foi proveitoso, né? É bom que a pessoa fica mais rápida. A gente vai chegar Então, convidado desse pequenininho, a gente vai chegar a aprender sobre esse tema da escatologia, que não é difícil, só exige que a gente pense mais.
Vai, irmão Luiz. Vou tomar um pedacinho. Nunca vi pedaço. Não, senhora, nunca viu? A senhora nunca viu? Pedaço d'água? A senhora não tem aquela subir por Não, ali é gelo, meu amigo. É água, tá vindo um pedaço de água. Ali é gelo, é água. É água. É pedra de gelo. É água que está Olha, no eu solo. quero um pedaço de água. A senhora não está falando de jeito, só vai pedaço de água. Já está encadeirado, irmão Jesus. Eu me engatei. Eu me engatei de casa. Quando chegar aqui, eu estou desarmado até o final. Estou desarmado. Pode falar uma coisa, né? Mas você... Existe isso na hora. É a última coisa que você tem que fazer. Ô, José, vai treinando, José. Você vai dar mais ainda pra fora. Tá? Vai treinando. Eu estou vendo ouvir seu testemunho de vida. O que a vida fez na sua vida até agora, desde que você foi crente. Entendeu? É, o que foi que mudou? O que foi que melhorou? O que foi que Deus fez? Será que você percebe que você está diferente? Entendeu? Se você está uma esposa melhor. Entendeu? Ele só não leu português. Olha, o tom dela foi meio perigoso. Oi, vamos morar. Eita, Jesus. Você não sabe, né, dizer o que eu sou, né? Eu acho que ele viu que muito interessante. Eu acho que para a gente ter mais uma liberdade e cada um pegar um pouco do microfone, como o pastor disse, eu acho que seria ideal um culto familiar. Porque ali na frente, para pegar o microfone é mais difícil, mas se fosse na casa do camarada, um negócio assim, eu acho que acaba tendo mais. A gente começou com um culto familiar, tá lembrado? Sim. Gente, Mas era tudo isso. Agora, se quiser, eu acredito que todos eles já falam alguma coisa. vamos programar essa ideia. Tudo que é para produzir pontos positivos é bem-vindo. Não, porque assim, Só que não deu certo, né? Não me entendeu. Porque tem casa, aqui a gente Só que fica não deu mais. certo. Tem casa que você quer mais. Não, vai. Por que não deu? O povo não estava indo, o povo não quer. Eu faço uma irmã Tânia, aí eu achei assim que nas casas não deu muito certo não, porque uns aceitavam, outras pessoas não aceitavam. A maioria estava querendo tudo. Mas aí de querer o culto, uns não quiseram um, outros querem. Eu acho que nas casas seria interessante, eu sempre achei interessante sim, mas fazer o que a gente está fazendo aqui, estudo. Mas não é isso, o culto doméstico não é tipo um estudo. Sim, não está aqui? Por que impede o senhor falar? Ah, mas aí o pastor não dá oportunidade a fulano. Dá. Aí, Toda vez ele não pergunta. Só Toda vez ele não pergunta. para pegar esse microfone aqui na igreja? Não tem essa coisa absurda não, porque tem pouquinha gente. Você não tinha que ter muita Não gente. entendi muito bem o Tá que certo, você mas disse. tem pouquinha Eu falei em gente. dois sentidos. Se o senhor dissesse assim, fosse dada uma oportunidade, porque aqui a gente está estudando um assunto e para a gente entender, só entende o senhor falando, na realidade. Para a gente ficar mais difícil. Mas um culto familiar é mais ou menos assim, mas é mais diferente, porque você vai ler um versículo, vai falar alguma coisa, eu acredito que vai perdendo o medo. Eu quero dizer assim, para poder chegar no culto. Porque no caso, você já sabe o que vai estudar. Por exemplo, na próxima semana já vai estudar do 29 por diante. Então, se o senhor quer falar alguma coisa, o senhor estuda aquele assunto. O senhor chegou onde eu estou querendo. Porque o senhor acha que eu coloquei o 25 e o senhor vai me dizer, ó, pastor, eu quero explicar. Do versículo 15 ao versículo 30. Eu vou ficar no final, não sei lá. Eu faço de conta, Entendeu? eu passo a oração. Entendeu? Mas eu estou entendendo, o senhor quer um modelo de culto diferente desse aqui. Assim, não, para poder a pessoa ter mais oportunidade. Sim. O culto da pessoa ter oportunidade, porque um culto que só uns falam, assim, tudo bem, beleza, mas assim, para as pessoas que têm, assim, aí não quer falar ali, mas eu acredito que se fosse um culto doméstico assim, será que não falava muito? Depende também. Não, eu acho Se ele no culto doméstico não tinha oportunidade, quem era que ia? Ninguém ia. Não, mas Eu acho assim, agora... é a mesma coisa se eu falar aqui que nós estamos aqui reunidos, é a mesma coisa que agora está falando falar. Você acha? Só porque vai ter mais gente na igreja. Mas aqui não vai falar porque vai ser horrível. Vai ter mais gente. Mas quantas vezes o pastor deu a oportunidade para você lá aqui e pensar que você veio orar? Mas em cada escolher, procura uma palavra que você vai ler.
Ria pro hino que você, a gente vai cantar o hino que você vai Eu cantar. acho Ria, que- você vai orar. Eu acho que eles não fazem o que eu peço quando eu sou pai. Mas nas casas aqui o povo não faz isso não. Já foi tentado Mas aí é diferente. Isso é difícil. Nas casas. E agora pior que O seu filho vai na casa do mundo. Ah, você vai saber. Aí vai chegar lá na casa do mundo do médico. Então, você tem a oportunidade para falar alguma coisa e teve para orar. E orou. E mais, é porque tá mais um menino, né? Mas Mas é isso que eu tô dizendo. Aí, quer dizer, se fosse aqui, ele ia orar. E na hora do ensaio aí, por que eles não oram? Quando o pastor manda, que termina o ensaio, tá só eles. A única que ora é a Bíblia. É a única que ora. Os outros nenhum ora. Não, mas nós estamos aqui em fase de crescimento. Vamos acreditar o seguinte, talvez não funcionou antes porque estava no princípio. Agora pode ser, estou no campo da cogitação. A gente não tem os dias. Pode ser. Olha o espaço que a gente vai ter. Aí vai ter que tirar o culto de quarta. Quem é que aqui quer tirar o culto de quarta? Eu não quero. Não tem como. Eu só não quero que aumente mais dias. Então a gente pode fazer o seguinte. Tá bom. Tá bom demais, né? Quer dizer, pra mim todo dia tá bom, entendeu? Mas o pessoal não. Vamos ver, pensar, a gente junta as cabeças, vai pensar se numa quarta-feira dessa a gente muda o modelo de culto para experimentar. Agora não precisa estar na casa de ninguém, a gente faz aqui. Entendeu? A gente faz aqui. Para a gente experimentar esse modelo, para ver se o povo consegue treinar. O que você acha? Gente, hoje o dia do Você já falou o da dia do culto de sexta-feira está muito bem, agora que não está vendo ninguém, tem pouquinho a gente. Não é nada demais, o pastor está aí, pode me dar a qualquer. Quem vem aqui no microfone falar, E mas é tem uma dado. palavra. E é dado. Não é nada, né? Irmão Nezinho, é dado a oportunidade. Sim. Eu Pois é. dou, quando eu estou dirigindo, eu dou a oportunidade. Ninguém vai, Eu não- ninguém quer, ninguém não. Fica ligado, meu Deus. Mas dá mesmo, dá Dou a pra oportunidade de eu louvar ou eu Ninguém versículo. ama mais. A verdade é Eu essa. também não. Eu não vou dar nada, mas também assim, dizer que eu não A senhora sei, eu eu tenho. eu só fico com raiva porque a senhora só vai de vez em quando. Irmão Cício, ele era mais cantador, mas agora ele deu para escolher qual mês que ele canta, qual domingo que ele canta. Me mandou 3 hinos. Quando eu cheguei em casa e fui escutar os hinos que ele mandou, ele tinha pagado o steak que ele mandou. Que agora foi assim que todo mundo fez. Ele só ia cantar no final do ano, já tava. Rapaz, vou buzinar muito na hora dele. Rapaz, eu tô gostando, o senhor tá ficando forrozeiro que nem o pastor. Oxi. Até o show que não gosta de cantar, ele tava cantando muito aquele Rapaz. Eu fiquei feliz, a irmã Ana aqui passou quase o dia todo botando nos stories louvor. Isso é maravilhoso, Pedro. Eu sei que Deus não é fã de cantar, não. Não, mas canta aí. O quê? Isso aí, canta que diz aí, os dias passa no dia, vai ter ninguém, tem Canta que no acabou. já vai assumir igual Falando sobre o cantor, cantando. A dele, a cadeira não quero mais cantor. Eu vou cantar aqui, eu vou na volta aqui, já vou começar a Vai falar que é não sei o hino. Como é que canta se não sabe o hino? Os pedaços. Os pedaços. Ainda vai chutar o seu cérebro. Os pedaços. Então, os pedacinhos. Vai fazer assim, hino. Eu acho que não seria um. Eu posso saber, mas assim. olhando. Então, Olha aí. pode ter um da lata que eu canto. Realize, Mas eu não Eu lembro. também não. Mas não tenho certeza se eu sei que é algum. realize a solicitação do seu pai. Esteja engatilhado. Você nunca está quando ele chama. Não faça mais isso. Qualquer dia desse eu vou dizer, se você não vem, mas Deus puxa a orelha dele. Puxa a Ah, já orelha tá. Eu já mandei engatilhar essa semana, já engatilhou, já disse já. Olha, Mas vou botar ele pra pregar. Vou botar ele pra pregar. sexta-feira o senhor vai me falando. Certo? Mas eu gravei a Bíblia sem ler. Irmã Vitória, o que a senhora tem para sexta-feira? Irmã, Eu não consigo ver. você que eu Contar não, porque Não sei, parece alguém que bateu. Josefa Pedro. Ainda não, né? vou comprar um versículo, colher, sexta. Vocês podem se eu perguntar, não. Se o senhor for perguntar, essas pessoas assim, tá certo. Ela aqui, É, mas olha eu- isso mesmo. Mas vai perguntar muito bom, você vai ter a oportunidade. Não fala, peça mesmo. Você pode dar surpresa. Ele vai ter surpresa dele. Mas sabe por quê? Sabe por quê? No louvor não dá para dar surpresa? Porque a gente aqui não precisa. Quando um grito. Não tá claro? Não teclado, senão. No play boca. É isso. Não, o que vocês cantar aí, a gente acompanha. Tem que estar nessa daí. Minha mãe traz isso. O que a senhora tem para vocês? Eu posso dar você. Eu vou assim, né? Posso cantar um louvor? Pode. Se eu tiver gota na Pode minha, dirigir o culto? se eu tiver gota na minha garganta, posso sim. Pode dirigir o culto? É? Pode dirigir o culto? Posso sim. Rapaz, terra. Rapaz. É desse jeito, é desse jeito. A mãe
Firmeza. Já aprendeu a dirigir o culto? Já. Bota ela pra dirigir, você chama. Tá mais pequeno. Rapaz, não pensa não, é bagunça. Bota ela pra dirigir, você Tá chama. vendo, Zé? Rapaz, com a pia tua mãe, né? Já? Mano, qualquer coisa anota no papel, ó. Oração, aí louvor, tirar o Tá vendo? pé. Mas vamos Vai conversar. falar assim que eu tô dizendo? Não, eu tenho nada a ver, bota no papel, oração, Eu vou trazer a programação para a senhora. Tá. Tá bom? Vou trazer a programação para a senhora. Gente, eu preciso de alguém que ensine as crianças também, já conta das crianças, viu? E não precisa, vamos para as crianças. Porque essa pessoa, você não vai fazer alguma coisa, não vai fazer nada. Paciência? Cada pessoa em casa quer aprender direito. Sim, paciência, sim, eu vou colocar tanto, eu só não garanto aprovar, mas... Poxa, que o senhor fugiu da raia aquele dia. Porque a salinha... É porque a salinha das crianças, tem criança e tem jovem. Aí pra fazer aquele desenho. Aí eu O senhor quer fazer a esposa fazer, o senhor dá aula. O desenho eu... Ele não quer fazer porque ele acha que é coisa de mulher. Não, não, é que eu não tenho Foi bom, tempo, eu não tenho tempo, não é tempo assim, eu sou... Foi bom, foi bom. Tem que começar a fazer isso. Olha, Lúcio, a igreja vive disso, ideias. Ideias. Vamos falar depois. Mas não é às vezes, a gente Vamos lá, não. tem que Eu vou ela pronta, estou preparada. dar uma oportunidade e a gente rejeitar. Porque Você não vai se preparar? a palavra de Deus, né? A gente não sabe se amanhã vai fazer. Eu acho assim, eu pensei, né? Talvez, pode ter algumas pessoas no mundo. Algumas pessoas no mundo podem ter pensado, quando eu falei que eu vim de calda, que eu não quis aparecer. A minha mãe disse, olhou pro vídeo e disse, meu filho, essa vergonha de quando? É melhor eu superar a vergonha e falar aquilo para mostrar para os irmãos o desafio que a gente faz para estar aqui, do que eu não ser exemplo. Irmão, já que o senhor é proativo, e eu gosto de gente assim, eu estava falando com os irmãos numa reunião aí, a gente usar o WhatsApp. O senhor tem um contato com uma boa parte das pessoas aqui? Não, tá aqui, Eu não sei isso. Ah, pode acreditar. e do Beto, Rapaz, eu tenho contato de mais de 50 pessoas. eu tenho... Muito mais. De 50 pessoas aqui, sacado, bota a pessoa nisso. Eu mando mensagem com frequência. Dia de sexta, dia de domingo, para todo mundo, filho. Olha, mas não pessoa de se quiser vir, puder vir. Às vezes eu erro, chega a vocês. Mas é para não crente, é para crente, é para quem já pisou aqui, é para quem já pisou. Eu faço questão de pegar o contato para isso. Enviar um convite. Eu não posso ir em casa das pessoas, mas a minha voz, a minha mensagem chega. E tem pessoas que chegam aqui, rapaz, eu estava querendo ouvir, só faltou ouvir. Chegou na hora certa. Entendeu? Então, Evita essa etapa, bota a irmã de lá para lá, para convidar todos eles lá para cá, ela gosta que o pessoal está de cima, convida para lá. Aí bota essa daqui, dali para lá para cima, para convidar as pessoas, ela sai do corpo, bota convida, e pode dali. Aí não sobrou nada, né? Não sobrou ninguém. E bota dali daqui da igreja. mas ninguém sai de casa e convida para batizar, né, primo? Vocês são bem. Vamos orar? Não foi boa essa diálise hoje. A gente vai descobrir com proteção das crianças hoje. As participações de sexta, todo dia vai estar lotado. E um dirigente de culto, que maravilha, foi coisa boa. Vamos orar? Pai, aqui, muito obrigado pela vida nossa irmã aqui, Senhor, meu Deus, Pedro, a irmã Ana, o Cícero, o Juliano, a Josefa Cama, minha mãe Três, a minha esposa, as crianças que ficaram ali nessa linha, Senhor, e misericórdia daqueles que não vieram, Senhor, ajude, Senhor, aqueles que não vieram com motivo de enfermidade, de trabalho, e misericórdia daqueles que não vieram por muitos desinteresse. Pai, em nome de Jesus, ajude-nos a entender a tua palavra, Senhor, ajude o capacete, Senhor, tem misericórdia da minha capacidade, me dê mais condições. Pai, ajuda cada um de nós que estamos aqui no conhecimento da palavra. Pai, em nome de Jesus, ajuda na construção do tempo. Pai, amanhã é quinta-feira do jejum. Que juntos nós possamos, Senhor, entrar no propósito para que o Senhor responda os nossos pedidos. E seja conosco, Senhor, em cada propósito do nosso coração que está no jejum. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Para a glória de Deus, agradeço por Jesus. Passamos escutando. Obrigado você, por sua casa, por sua família. Em nome de Jesus. Feliz? Amém. A sexta-feira, aqui.